Bom, pessoal, vamos começar mais um exemplo nosso, hoje sobre vetores força, ok? Enunciado. A força, conforme na figura, atua sobre o gancho e expressa-a como um vetor cartesiano. Então percebo que esse exemplo já tem um pouco mais de complexibilidade, porque eu não consigo identificar diretamente as posições desse vetor R a B. Eu até consigo do ponto A, mas do ponto B eu não consigo. No exercício, no caso, nesse exemplo, já tem essas medidas de forma indireta. Contudo, vocês devem aprender a localizar essas medidas. É igual está lá, 3 sobre 5 vezes 5. Essa medida é uma determinação que vocês têm que aprender a encontrá-la. Contudo, vamos perceber o seguinte. Na imagem do exercício, existe um triângulo que está em pé, de cor de cinza mais claro, e um triângulo que está na horizontal, cinza escuro. O que nós temos que aprender a extrair desse triângulo? O cateto oposto desse triângulo claro já será a altura do ponto B, né? Então basta a gente fazer 5 vezes seno do ângulo desse triângulo, a gente vai ter que determinar através de semelhante triângulo, eu já tenho a altura do ponto B. O cateto adjacente do triângulo cinza claro, ao mesmo tempo que ele é o cateto adjacente, ele vai ser a hipotenusa do triângulo cinza escuro, que está na horizontal. E aí a gente já conhece um ângulo, eu vou conseguir determinar a componente x e a componente y, tá? Primeiramente, vamos encontrar o ângulo desse triângulo cinza claro. Para isso existe a semelhança de triângulo. Nós temos um triângulo menor de lado 5, 3 e 4. Se eu quero encontrar essa inclinação, eu posso fazer 3 dividido por 4, tangente inversa. Ou ainda fazer 2 sobre 5 vezes 5, que é conforme está no exercício aí, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente daquele triângulo menor. Esse ângulo vale 36,87 graus. Então, essa inclinação aqui é a inclinação do triângulo cinza claro. Assim como o exercício já deu a inclinação do triângulo horizontal igual a 30 graus, esta da inclinação aqui é a inclinação do triângulo que está na vertical. Agora nós conseguimos já localizar a componente Z do ponto B, não é isso? O triângulo tem hipotenusa igual a 5 metros. Então, se eu fizer 5 seno de 36,87, eu já encontro a componente Z do ponto B. metros, ok? Depois nós vamos encontrar o cateto adjacente desse triângulo cinza claro. Por quê? Ele não é uma componente direta do vetor, mas ele servirá para que eu encontre através do triângulo cinza escuro. Então vamos trabalhar como sendo a coordenada x, y do ponto B. É só fazer 5 cosseno de 36,87. Essa componente, né, vamos dizer assim, xy, ela está presente apenas na diagonal no plano xy. 5 vezes cosseno 4 metros, tá? Isso daqui já é componente do ponto B. Isso daqui é componente xy. Agora nós vamos, através desse valor aqui, encontrar a componente x e a componente y do ponto B, ok? Componente x do ponto B. Vamos trabalhar como sendo esse valor aqui, certo? Vezes seno de 30. Esse 30 graus foi dado no exercício como sendo a inclinação desse triângulo que está no plano XY. Esse valor é a componente x do ponto B. E para nós encontrarmos a componente y do ponto B, bom,
agora a gente consegue determinar o vetor posição RAB. Eu já conheço os caminhos que eu preciso até chegar no ponto B. Vetor posição RAB, tá? Podemos fazer o seguinte, como esse desenho ele é um pouco complexo, vamos fazer ponto B menos o ponto A, tá? Ponto B, né? Vamos escrever esse ponto B aqui. X dele, como ele está para trás da origem, essa coordenada aqui será negativo, menos 2. Ponto Y, essa aqui será positiva porque ela está do lado positivo de Y. E a componente Z, já calculei, 3. E o ponto A, esse está mais fácil da gente identificar, em X, 2 metros. Em Y, ele não possui coordenada em Y. E em K, também 2. Então vamos fazer ponto B menos o ponto A. Menos 2, menos 2. Isso é a componente X dele. Mais componente Y. 3. E para a componente K, 3 menos 2. Então, o que eu fiz aqui? Ponto B menos o ponto A, certo? Isso será o vetor posição. Para que eu transforme esse vetor posição em um vetor força, eu tenho que achar o vetor unitário desse vetor aqui. Para isso, a gente localiza o módulo dele, não é isso? Menos 4 ao quadrado, mais 3,464 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Raiz, o módulo de RAB é igual a 38 metros. Bom, pessoal, eu vou apagar um pouquinho o quadro aqui para que nós continuemos com essa operação. O que nós encontramos até aqui, até o momento? O vetor posição de RAB, certo? Para eu transformar esse vetor posição em um vetor força, eu preciso necessariamente transformar ele antes em um vetor unitário. Porque aqui ele tem unidade de comprimento. Para ele perder essa unidade de comprimento, eu tenho que achar o vetor unitário dele. Transformando isso aqui em vetor unitário, é só fazer esse dividido por esse, depois esse por esse e esse por esse, ok? Bom, pessoal, vamos continuar então com esse exemplo. Ali no canto eu já coloquei o vetor posição que nós encontramos e o módulo dele. Vamos transformar isso agora em um vetor unitário. Menos 4 dividido por 5,38, unitário de AB. Componente J. Estou fazendo esse dividido por esse, agora eu vou fazer esse dividido por esse. Perceba que o vetor unitário não tem nenhuma componente maior do que 1, não existe vetor unitário com componente maior do que 1 e não existe unidade para ele. Dessa forma, para eu transformar isso aqui agora em um vetor força, basta multiplicar esse vetor unitário pelo módulo da força. Conforme está no enunciado do exercício, a força é 750 newtons. Então, vetor força FAB. Vamos pegar 750 e multiplicar por esse, eu já tenho a componente X do vetor. Depois por esse, depois por esse. 750 vezes menos 0,743. Menos 557.
I, componente J desse vetor, 0,643 vezes 750, 482,25 J, e a componente Z, 0,186 vezes 750, 139,5 K. Essa unidade será Newton. Bom, pessoal, esse é o vetor força e a gente termina essa resolução desse exemplo. Até a nossa próxima aula.